sua família. Então foi por isso que a mensagem, os hinos foram diferentes, mas a mensagem continuou sendo a mesma. Bênção para minha família. Bênção para a família. Nós gostaríamos de ler aqui, os irmãos permaneçam sentados mesmo. É uma leitura muito conhecida dos irmãos. É apenas um versículo. Apenas um versículo em João, capítulo 13, versículo 15. O tema da nossa mensagem hoje é Deus e o 10º mandamento. O não cobiçarás, né? O 10º mandamento, não cobiçarás. O versículo 15, ele diz o seguinte: é Jesus falando: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vocês façam também. Vamos curvar nossas cabeças e nós vamos fazer uma breve oração. A irmã disse que nós estaremos fazendo a oração naquele momento. Nós vamos refletir nessas palavras do Senhor. Nosso Deus, nós queremos pedir, Senhor, que Tu agora abençoes a nossa fala e abençoes, meu Pai, o coração de cada um, para que cada um, meu Pai, tenha do Teu Espírito Santo a porção devida para poder compreender, Senhor, aquilo que Tu tens para nos edificar esta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos. Amém. Nós queremos falar sobre Deus e o 10º mandamento: não cobiçarás. Porque se nós fôssemos falar apenas sobre o não cobiçarás, seria muito óbvio. Seria simplesmente aquilo que já está lá no texto de Êxodo 20, versículo 17. Né? Já está tudo lá. Mas agora, o que fez Deus colocar aquele mandamento para ser o último de sua lei, do Decálogo? O que fez Deus? Deus abre os 10 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E depois ele termina dizendo: não cobiçarás. E a gente tem que remontar, tem que voltar no tempo e tem que perceber que no céu, todo o pecado que nós vivemos começou no céu, por causa de uma rebelião de alguém que pensou que pudesse cobiçar o trono de Deus. Então, o 10º mandamento provavelmente foi o primeiro mandamento de todos a ser feito, porque ele começa no céu. Aquele que agora é o nosso algoz, aquele que agora tenta nos levar para a perdição, porque ele já está perdido, aquele que está tentando levar as famílias para o derradeiro fim, ele pecou lá no início exatamente contra este mandamento. Mas Deus quis colocar ele por último, porque é dele que precedem todos os males. Se eu começo a ser invejoso, é porque eu cobicei alguma coisa de alguém. Se eu começo a roubar, foi porque eu cobicei algo que eu não tenho. Se eu cometo qualquer outro tipo de deslize que está lá na lei de Deus, no Decálogo, começou com os meus olhos, com o meu coração mau e com a minha vontade de querer ter o que não é meu, de fazer o que eu não posso fazer. Então, o primeiro mandamento provavelmente seja esse, porque foi esse que Satanás, o nosso inimigo, desculpem, às vezes eu não gosto de pronunciar esse nome, porque esse nome ele é abjeto para nós, né? Mas às vezes a gente tem que pronunciar. Ele foi um camarada que é o culpado pelo fato do mundo estar se perdendo, pelo fato de pessoas estarem na Cracolândia, pelo fato de pessoas estarem em lugares abjetos, pelo fato de pessoas estarem roubando, pelo fato de pessoas estarem se matando. Mas o pecado principal dele foi exatamente que olhar para o trono de Deus, olhar para o que Deus tinha, para o poder de Deus e achar que ele poderia ter.
e ele quis o poder de Deus. Então, vejam bem, e quando Deus disse, não pode, rapaz. Tanto é que, apesar dele ter corrompido vários anjos, um só anjo do Senhor foi suficiente para destruir as hostes inimigas dele. Não foi nem preciso Deus e guerrear com Satanás. Vocês veem o poder do Deus poderoso que sentava naquele trono, que ele queria para ele? Era miraculoso que um servo de Deus foi o suficiente para destruir Satanás e os milhares de anjos que caíram na terra. Anjos perdidos. Infelizmente, há anjos perdidos que agora estão aqui, né? Contra os quais nós temos que lutar. Então, esse mandamento, o não cobiçarás, ele passa agora para nós. Por que ele passa para nós? Porque Satanás utiliza-se dele, porque é uma coisa pura dele, é uma coisa que está na alma dele. E o Senhor Jesus Cristo disse uma vez, olha, vocês são filhos do diabo, vocês querem fazer o que lhe é próprio. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então é isso. E quando nós começamos a fazer, eu queria essa Bíblia aqui da irmã Leila aqui, poxa, mas a irmã Leila não está perto, então a irmã Leila está perto, eu não vou pegar, né? Depois que ela sair, eu pego. Aí quer dizer, mas começa o 10º mandamento, né? O roubo, que está lá também, que é mandamento, não roubarás. Ele começa com aquele desejo de querer algo que é do outro. Eu quero vestido para as mulheres, né? Eu quero sapato, eu quero relógio. Aí o rapaz não pode, o pai não pode comprar, o pai não pode comprar o relógio, não pode comprar agora o smartphone. O que acontece? Aí tem as vans, né? Tem muito moleque aí que está assaltando nas vans, está assaltando nos coletivos. Por quê? Porque ele acha que é o caminho mais fácil para conseguir o seu smartphone de última geração, né? De última geração. Ele quer aquele da maçãzinha, ele quer aquele um outro aí, um Samsung Galaxy Prime. Então quer dizer, eles querem, né? Eles querem, mas eles não têm como. Aí como começa? Porque ele viu o amigo dele com, aí poxa, é tão bom, né? Ele só faz mexer na tela assim e já, aí cresce aquela vontade de querer ter o que não é seu, né? Então ele começou a cobiçar, e daí começam os males todos, né? Aí os pais começam a ter trabalho com os filhos, começam a ter trabalho com as filhas. Por quê? Porque também é por aí que começam os problemas familiares. Nós pregamos aqui, nós cantamos, nós ouvimos hinos sobre bênçãos na família, mas para que a bênção na família ela seja apropriada, é necessário que a família se aproprie do que é próprio de Deus. Ela se aproprie não do que é próprio do mundo. A família tem que se apropriar do que é próprio de Deus, porque Deus, Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para fazer exatamente o contrário daquele que é o nosso inimigo, né? Então você precisa não mais cobiçar, mas você precisa deixar que o Espírito Santo te dê a força de trabalhar cada um com suas próprias mãos para adquirir o que vocês quiserem, e vocês vão ter. Estudem, jovens, estudem, porque o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: a verdade vos libertará, e o estudo é verdade. Se vocês conhecerem ciência, se vocês conhecerem história, se vocês conhecerem geografia, vocês estarão livres e, consequentemente, vocês lutarão no mercado de trabalho por melhores cargos, melhores salários. Então, consequentemente, vocês não precisarão estar se submetendo a esses vexatórios que às vezes aparecem na televisão, jovens, né? Jovens sendo achincalhados pela polícia, né? Pela mídia. Mas aquele que estuda, o que acontece? Ele quebra. O pai era pobre, a mãe era pobre, mas ele quebra esse laço da pobreza, porque o Senhor Jesus Cristo liberta. E depois, sabe o que acontece? Esse filho, ele ajuda o pai, ajuda a mãe, ele
Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, no versículo 6, vai, que sendo em figura de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, a si próprio, e foi achado na figura humana, e na figura humana ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao seu nome se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, você vê o próprio Deus. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Deus se humilhou. Deus não teve por usurpação. Ele poderia continuar sendo Deus, mas ele não teve aquela... Ele cumpriu o 10º mandamento. Ele não começou a ficar preso na sua divindade, mas ele veio salvar a mim e a você, que não merecíamos. Ele se entregou quando nós não merecíamos. Tudo porque ele cumpriu o 10º mandamento. Deus mesmo cumpriu o 10º mandamento para nos dar o exemplo. Eu vos dei o exemplo. O Senhor Jesus Cristo, ele deu o exemplo em tudo para nós. E assim, se ele venceu o mundo, você pode vencer. Ele não venceu o mundo porque ele era um super-homem, porque ele era um super Jesus, ou porque ele era um mini-Deus. Ele não venceu. Ele venceu o mundo porque ele era um ser humano semelhante a nós. Foi assim que Jesus venceu. Jesus sentiu fome, Jesus passou problemas na sua infância, foi pobre, não teve estudo, e ainda assim ele venceu. Ele esteve entre os doutores. Ele depois, quando os doutores tentavam colocar ele na roda ali, dizendo que eles sabiam mais do que Jesus, Jesus deixava-os desbaratados, né? Porque Jesus tinha sempre a última palavra. Eles diziam que Jesus não tinha estudado, mas Jesus procurava aprender do Pai. E depois ele disse para você: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a vossa alma. É assim que acontece, é assim que vai ser. Se você quiser cumprir o 10º mandamento, que ele está ligado ao primeiro, não terás outros deuses diante de mim, você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Olhem para ele. Ele era talvez muito mais pobre do que qualquer. O mais pobre aqui nesse salão aqui é mais rico que o Senhor Jesus Cristo em dinheiro. Eu posso ter certeza, eu posso garantir hoje. E ainda assim o Senhor Jesus Cristo, ele venceu. E ele venceu para você vencer. E ele não foi nunca necessário que ele roubasse ninguém. Muito pelo contrário, ele ensinava que as pessoas que estavam fazendo isso deixassem de fazê-lo. Não foi necessário ele pegar nada de ninguém, nem o trono que ele era merecedor por nascimento. Se você for analisar na Bíblia, ele era merecedor. Herodes estava no trono. Jesus era o herdeiro por merecimento. Nem o trono ele quis. Você vê, nem o trono ele pegou. Herodes tinha pegado, mas Jesus não pegou. Por quê? Para te dar o exemplo. Você não precisa apagar a estrela do outro para que a tua brilhe. Você não precisa pisar no outro para chegar no topo. Você precisa lutar com as tuas forças e buscar a tua inteligência, buscar a tua capacidade, buscar os conselhos do teu pai, da tua mãe. Filho meu, ouve os conselhos do teu pai e não te desvie das orientações de tua mãe. Então, os provérbios vão dizer isso. Então a gente precisa dessas coisas que a Bíblia fala para a gente. E o 10º mandamento vai estar sendo cumprido em nós. Às vezes as pessoas pensam: porque eu não estou desejando aquele computador ali, eu estou cumprindo o mandamento. Não é. O mandamento ele é muito maior do que o simples olhar para aquele computador. Porque você pode estar desejando outras N coisas que não esse computador. Entendeu? Então,
É isso, o Senhor, Ele vai te dar um exemplo e Ele vai agir desta maneira. Como Ele agiu no céu, Ele vai agir contigo aqui na terra, baseado neste mandamento. O primeiro que pecou por causa deste mandamento. E provavelmente o último que vai pecar também por causa deste mandamento. Porque é o que as pessoas estão, no nosso Brasil, você está vendo, a cada dia que a gente liga a televisão, a gente vê novas informações sobre delatores de pessoas que um quis mais do que o outro. Um quis ganhar mais do que já tinha, porque eles ganhavam bem. Vocês veem, eles não precisavam nem dessas pessoas que estão sendo agora delatadas, né? Tinham bons empregos, eram pessoas que trabalhavam em Petrobras, pessoas que trabalhavam em Furnas, eram políticos, ganhavam dinheirama que muitos de nós nunca vai ver em um ano. Eles ganhavam em um mês. E mesmo assim, a cobiça deles fez com que eles entrassem nessa jogatina toda. Aí você fica enojado com a política brasileira, né? E está aí dando nojo no mundo todo, porque é a manchete dos maiores jornais do mundo. E você vê, mas começou como? Porque eles cobiçaram mais do que eles já tinham. Então, contente-se, o apóstolo Paulo vai dizer, contente-se com o que você tem. E o que é que você tem? Você tem, não estou dizendo para que você ficar pobre todo o tempo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, contente-se com o que você tem, e a partir do que você tem, comece a investir. Se você ainda não terminou o seu ensino fundamental, invista em você mesmo e termine o seu ensino fundamental. O ensino médio, invista e continue estudando e faça isso. Ensino superior, invista em você mesmo. Comece a partir do que você tem. Não olhe para o que é do outro, olhe para o que é seu, propriamente seu. E assim você vai estar cumprindo o que está na lei de Deus, né? O não cobiçar. Então comece com você, porque você é mais forte do que você pensa. Porque em você habita algo que no mundo lá fora não habita. Em você habita o Espírito Santo de Deus. Se você foi salvo, se você foi limpo do pecado, em você existe o Espírito Santo agindo e fazendo com que você transforme essa semente pequena que você tem do teu conhecimento, do teu saber, da tua força, e ela se transforme em uma árvore magnífica. Basta que você creia. Amém. Amém.